Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, segunda-feira, dia 18 de janeiro, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Convido você agora a fazer a leitura orante da palavra de Deus, traçando sobre si o sinal da cruz, que é sinal do amor de Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão, por mais um dia que desperta, pelo calor que cria vida, pela luz que abre os nossos olhos. Ó Senhor, que a Tua presença esteja no nosso coração como chama ardente e que a Tua luz ilumine toda a nossa vida e aqueça as nossas virtudes que vem de Ti. Ó Deus, nosso Pai, nós Te oferecemos todo o dia de hoje, nossas ações e obras, pensamentos e palavras, nossas alegrias, nossos sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de Teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a Ti na Eucaristia, pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja o nosso guia, nosso amparo durante todo este dia. E com Maria e José, nós queremos rezar, estar unidos a toda a Igreja, a Santa Mãe Igreja. Amém. Meu irmão, minha irmã, iniciamos mais uma semana na graça de Deus. Isso mesmo, sempre na graça de Deus. O Evangelho da liturgia de hoje nos convida a perceber a presença de Jesus no meio de nós. O jejum verdadeiro é aquele que nos leva a viver o compromisso e a fidelidade a Deus. Peçamos ao Espírito Santo que nos prepare para este momento da leitura orante. Ó Divino Espírito Santo, luz de Deus, vinde nos iluminar, para que possamos compreender o sentido profundo da palavra de Deus. Fazei-nos discípulos missionários de Jesus, caminho, verdade e vida, transformando o nosso coração em terra boa, onde a palavra produza frutos abundantes. Amém. Ouçamos com muita atenção e fé o que diz o texto do Evangelho de hoje, Marcos capítulo 2, versículos 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que diz o texto do Evangelho de hoje? Faça a leitura do Evangelho destacando as palavras que mais o tocaram e recorde outros textos que possam ajudá-lo na compreensão deste texto. Qual é o contexto da narrativa? A quem Jesus está instruindo?
Qual é o tema central do ensinamento de Jesus? O jejum não é um valor absoluto, mas adquire sentido quando se associa à solidariedade. O reino que Jesus veio implantar não é marcado pela tristeza. O Evangelho fala muitas vezes da alegria e Jesus compara o reino a uma festa de casamento. A imagem do noivo e do esposo tem profundo enraizamento no Antigo Testamento. O Senhor é o esposo de Israel e Israel a esposa. No Novo Testamento, Jesus é o esposo e a igreja é sua esposa. O jejum, por si, pode ser apenas um remendo. Jesus pede aos seus que se vistam de coerência um pano único. As duas alegorias, pano e vinho, mostram que é necessária uma mentalidade renovada para acolher Jesus, seu ensinamento e sua proposta de agir. Somos pecadores, mas não podemos ser incoerentes. O que o texto diz para você? Qual palavra mais chamou sua atenção durante a leitura? Como compreende e situa suas atitudes dentro desta fala de Jesus? Seus jejuns são conforme a proposta de Jesus? Jejum na nossa vida cotidiana? Estamos, é claro, em outro contexto, por isso o jejum ganha seu novo significado. Quando soubermos dar ou preparar o espaço para Deus na nossa vida, este espaço não será ocupado por outra coisa. Ao darmos esse espaço para Deus, o resto ganha seu justo valor e sua justa perspectiva. Por isso, ao praticarmos o jejum, estamos manifestando nossa vontade de não deixar nenhuma coisa material dominar nossa vida ou manter ou mandar na nossa vida. Podemos possuir as coisas, é verdade, mas as coisas jamais podem nos possuir para não perdermos a nossa liberdade. Mesmo não querendo, um dia largaremos tudo, deixaremos tudo. É preciso que aprendamos a ser livres todos os dias, a começar por hoje, desde já. Tanto cristã como humanamente, o jejum faz bem a todos. Fazer jejum significa saber renunciar a algo e dá-lo aos demais, especialmente para os necessitados. É saber controlar nossas apetências, é saber nos defender com liberdade interior das urgências, das contínuas urgências do mundo de consumismo. Jejuar é purificador, jejuar é libertador. Jejuar é o caminho de libertação das garras da ganância, do egoísmo e das paixões desordenadas. É voltar a sermos como somos, pois não há nada que possa impedir nossa liberdade de filhos de Deus. Jejuar não seria privar-se de tudo, e sim usar moderação em tudo, isto é, ser sóbrios. A palavra de Deus sempre nos pede para sermos sóbrios e vigilantes. Jejum supõe um grande domínio de si, de disciplina de olhos, de mente e também da imaginação. A falta de sobriedade é uma das causas pelas quais se obscurecem e se debilitam as melhores iniciativas e decisões de um cristão. A sobriedade é certamente uma garantia da capacidade de orar e de apreciar o Espírito Santo. Com a renúncia às coisas, Cristo nos chama à alegria. Há uma alegria profunda, nascida da paz da alma. Fazer jejum é renunciar a algo para dá-lo aos necessitados. O jejum, com uma dimensão de solidariedade,
nos tira do egoísmo, da ganância mortal e nos tira de uma vida vazia. Paradoxalmente, a vida vazia é pesada para quem a tem. O que o texto de hoje o leva a dizer a Deus? Este momento, você deixa e entrega seu coração a Deus. Fala com o Senhor. O que você quer dizer a Deus neste momento? Convido você a rezar comigo. Ó Divino Espírito Santo, amor eterno do Pai e do Filho, ensina-me a compreender e viver o verdadeiro jejum e a reconhecer Jesus em nosso meio. Hoje, como discípulo de Jesus, peço que Ele me ensine a rezar. Coloco-me na escola de Jesus e abro bem meus ouvidos, minha alma, meu coração, todo o meu ser para compreender e praticar os caminhos do seu discipulado. Permaneça comigo, Senhor. Abençoa meus projetos de trabalho, minha vontade de fazer o bem, e que tudo o que eu fizer, até mesmo as pequenas gentilezas, sejam um testemunho de minha sintonia com a Tua proposta de autenticidade e de serviço em prol do Teu reinado sobre toda a criação. Obrigado, Senhor, por Tua presença em minha vida. Tu és tudo para mim. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? Quais apelos você sentiu em seu coração? Quais compromissos deseja assumir em sua vida? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Que volte para nós o seu olhar e nos dê a paz. Abençoe-nos, Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma segunda-feira muito abençoada e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.